A assistência social ela é uma política genérica na atenção e específica para o público, ou ela é uma política genérica no público e específica na atenção. É complicado isso que eu falei, né? Vou traduzir. É o seguinte: a assistência social é uma política que atende, ela deve atender todas as pessoas, todo mundo que precisar da assistência social, a partir de programas, serviços específicos desta política, ou ela é uma política que deve atender um público específico, mas atender esse público em todas as suas necessidades. A segunda hipótese era a que vinha se consagrando na prática até antes do SUAS, ou seja, vou traduzir mais ainda para vocês entenderem o que eu estou falando. Tudo que for para pobre é assistência social. Não tem como ser mais claro que isso. Se o menino não tem caderno para estudar na escola, se ele não tem uniforme, se ele não... assistência social resolve. Se a pessoa vai no tratamento de saúde, não tem remédio, não tem a condução para ir continuar o tratamento, a assistência social resolve, né? Ou seja, a prática da assistência social é tudo que for para pobre é assistência social. Ok? Portanto, nesse entendimento, ela não se constituiu, mesmo estando na Constituição, como uma política setorial. Uma política que tem serviços próprios, né? O que a Aldaísa chama de atenções, né? Ela tem atenções próprias para qualquer pessoa que precisar desta atenção. Isso é a característica de uma política setorial. Ela não era assim. Era uma política, ela era pensada não como uma política, mas como uma área que deveria perpassar as atenções em todas as áreas, né? Então, esse entendimento é um entendimento que permeou as disputas em torno do SUAS. Por quê? Porque o SUAS diz o seguinte: não, a assistência social não é isso. A assistência social é uma política setorial, assim como é a saúde, como é a educação, como é a previdência. Ela tem serviços próprios e ela vai prestar esses serviços para qualquer público que dela necessitar. Então, um serviço da alta complexidade da assistência, por exemplo, o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de adolescente, por exemplo, né? É um serviço que tem que estar aberto para a população em geral. Ou vocês acham que só criança de pobre que é abusada e violentada sexualmente? Então se a assistência social tem esse serviço, né, que funciona lá com o programa, que tem, com recurso da assistência social, então é um serviço da assistência que tem que estar aberto para quem dela necessitar, conforme diz a LOAS. Né? Então, veja, quando o Luiz, por isso que eu falei que ao pensar setorialidade, intersetorialidade na ciência, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente só tem condição de falar em intersetorialidade na assistência social agora que a gente sabe o que ela é do ponto de vista setorial. Antes de saber qual era a setorialidade da assistência, como é que eu vou discutir intersetorialidade se eu não sei qual é o espaço dela, qual é o lugar dela na setorialidade junto com as outras políticas? Se eu tenho condição, hoje eu tenho condição de discutir, de sentar numa mesa com o pessoal da saúde, da educação, da previdência, do trabalho, de várias outras áreas, discutir, falar, eu aqui represento a assistência social, e discutir com eles num patamar de igualdade. Antes eu não podia fazer isso, porque eu não tinha uma política pública para dizer, eu tinha uma ação pulverizada nas várias outras políticas. Tá? Só que isto ainda é uma concepção que ainda existe na prática. Por isso que é difícil constituir a intersetorialidade. Porque a assistência, ela tem um caráter setorial, mas ela também tem um caráter processante. O que é um caráter processante? Ela também processa a demanda para outras políticas pelo tipo de atenção que ela presta. Ela presta um tipo de atenção que é diferente da saúde, que é diferente da educação, que é diferente de outras áreas, que faz com que na assistência a gente consiga identificar demandas para outras áreas, né? E isso induz demanda para outras políticas. E normalmente as outras políticas não gostam de ser induzidas. Isso eu estou falando das políticas setoriais. Eu nem vou entrar nas transversais, né? Aquelas afetam a questão do gênero, né? Da raça, né? Aquelas de segmentos de criança e adolescente, juventude, idoso. Nem entrei nas políticas transversais. Estou falando só das setoriais, porque aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, Luiz Mário, nós estamos construindo agora a setorialidade da assistência.
Porque durante muito tempo disseram para nós da assistência o que era. O que era a assistência. Agora nós que estamos dizendo para as pessoas o que é. Nós estamos dizendo a assistência é isso. Mas muito tempo as pessoas disseram para nós o que era. E o que as pessoas diziam para nós que era o que elas achavam que era essa qualquer coisa. Né? Se é para pobre, qualquer coisa que é para pobre é assistência social. A gente está vendo que não é assim. Então, construir a intersetorialidade diz respeito também, o Luiz Mário falou do orçamento,